Aleluia. A paz do Senhor Jesus. Que alegria estar com vocês nessa manhã de domingo, conhecendo essa terrinha abençoada. Vou sair daqui falando que nem baiano. Um negócio do cheiro aí eu já peguei. Oh, glória a Jesus. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Carlos, pela confiança desse convite, de poder estar fazendo aquilo que o Senhor tem nos chamado a fazer, que é pregar a sua palavra. Desde o ano passado, mesmo com todos os intempéries, com todos os entraves que a gente enfrentou, mas a gente chegou, oh glória! O negócio deu ruim lá no aeroporto, mas quem disse que a gente ficou lá no aeroporto? A gente veio de ônibus, 14 horas de viagem, dormindo, acordando, dando glória a Deus e comendo também, porque crente come, é ou não é? Você já fez uma boquinha lá atrás? Já fez uma boquinha? Hã? Eu vi irmã lá atrás comendo. Então você não tem desculpa de dizer que você está com fome, você está forte, tá ou não está? Posso ir até 2 horas da tarde pregando? Meu Deus do céu. Tô brincando, viu? Não vou me alongar. Mas eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro desse profeta. Oi, já vou estrear minha caneca. É a minha? Meu Deus do céu. Aqui, ó, quero água nessa caneca aqui, ó. Jesus. Jeremias 33:3. Gente, que felicidade conhecer pessoas maravilhosas. Obrigada, viu, Diana, pelo acolhimento. A Amanda também, que é uma das pessoas aí que estão na organização desse evento. Que felicidade de vir com a minha amiga. Não falei, pastor, que ela era cheia do óleo, viu? Ela é que nem pastel de rodoviária. Não tem carne, só tem óleo, só tem óleo. Pensa o que? Eu colo só com gente assim, viu? Ela é minha amiga de monte. É ou não é? Pastor Carlos conheceu ela, a gente fazendo live no monte. Ela é aquelas amigas que botam a gente pra cima. Teve um dia que eu tava num momento triste da minha vida. O telefone tocou, quem era? A Aline. Aí a Aline disse assim: amiga, vamos pro monte hoje. Eu, amiga, hoje eu não tô afim não. Amiga, vamos pro monte, porque eu tô levando reforço. Aí ela levou umas irmãs do coque, já viu? Aquelas irmãs que dizem que já tem até uma fiação direto com o trono. Levou a irmã e disse assim: eu não tô falando nada pra ela, não vou contar nada pra ela, gente. Aí eu já disse assim: Aline, só vou ficar 30 minutos lá, ó. Vou subir, vou descer rápido. Gente, a gente subiu de tarde. Sabe que hora que a gente desceu? Escureceu e tava eu lá, ó. Oh, glória! Deus usou a irmã pra mim, meu Deus do céu. Amigo é assim, cola com gente que te bota pra cima, gente. Cola com gente que te bota pra cima. Gente que tem um nível de alinhamento com o céu para te colocar na rota do propósito. E eu já quero profetizar: 2024, Deus vai te cercar de gente cheia. Oh, glória! Jeremias 33, versículo. Vamos ler. Você abriu aí? Fala, Jesus querido, fala-me hoje, fala com sua bondade, fica aos pés de mim, meu coração aberto está para sua voz. Aleluia. Enche-me de louvores e gozo pra te servir. Declare: fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre. Livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre eterno dom. Ouve tua voz, nós queremos
e nesse mesmo som, aleluia. Pela segunda vez veio a palavra do Senhor a Jeremias, enquanto ele ainda estava trancado no átrio da prisão, dizendo: assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que o formou para estabelecer, o Senhor é o seu nome. Clama a mim e eu responder-te-ei, e mostrar-te-ei coisas grandes e poderosas que tu não conheces. Assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que a formou para estabelecer, o Senhor é o seu nome. Clama a mim e eu responder-te-ei, e mostrar-te-ei coisas grandes e poderosas que tu não conheces. Você pode tomar o seu assento, glorificando e exaltando o santo nome do Senhor. Olhe bem para cá, quero ser bem sucinta, mas eu preciso entregar tudo aquilo que Deus falou no meu coração. Eu sei que muitos nomes que estão hoje na galeria dos heróis da fé alcançaram ao longo da história bíblica grandes destaques. E Deus vem revelando esses homens e mulheres fiéis que, renunciando às suas próprias vidas, tradições e costumes, abraçaram a santa obra de Deus e trabalharam com muita firmeza naquilo que lhes fora confiado. Porque foram homens e mulheres que compreenderam a missão de Deus no mundo e enxergaram nesta o grande propósito de sua própria existência. Esse texto vai nos apresentar esse servo do Senhor que foi chamado desde a sua juventude. Jeremias, um homem de palavra simples e direta, mas com uma profundidade tocante, pois ele tinha paixão pela causa de Deus. Alguém que permanecia confiando no Senhor, mesmo quando as circunstâncias não favoreciam a sua fé. Alguém levantado por Deus para realizar uma limpeza espiritual em Israel, que vivia refém de grandes crises. Jeremias vai profetizar num período mais conturbado da história de Israel, e ele proclamou a palavra de Deus por 40 anos, diga 40 anos. Entre 626 e 586 a.C., quando Jeremias vai profetizar, foi no reinado de Josias. E mesmo após a morte de Josias, mesmo no reinado dos seus filhos, até a destruição de Jerusalém, Jeremias continuou profetizando. Quando ele vai profetizar, era um período de mudanças muito turbulentas, porque no cenário geopolítico havia disputas entre grandes potências como o Egito, a Síria e a Babilônia. Nesse período de disputa no cenário geopolítico, o rei Josias aproveitou para recuperar a independência de Judá do domínio estrangeiro, e Josias também aproveitou para realizar reformas religiosas importantes. Josias foi aquele rei que derrubou os altos, os altares, as imagens de adoração pagãs em todo o reino de Judá, e ainda ordenou que fosse consertado o templo. Mas foi no 13º ano do reinado de Josias que Deus vai chamar Jeremias para assumir as pesadas responsabilidades de um profeta. Jeremias teve que aprender que a sua autoridade não vinha de sua habilidade. Mesmo quando ele disse: eu não sei falar, eu não passo de uma criança, mas ele precisava
precisava entender que a sua autoridade não vinha de sua habilidade, mas de seu chamado. Pregar sobre Jeremias é maravilhoso, porque ele era alguém que tinha autoridade delegada por Deus para falar e agir no seu nome, alguém que liberava sentenças no mundo espiritual, que mudava o curso da história, alguém que tinha coragem para denunciar a corrupção dos que estavam empoleirados no poder, alguém que denunciava a maneira grosseira com que Deus era publicamente insultado. Jeremias também entendia que ele não era a fonte da mensagem, ele era o canal. Ele não gerava a mensagem, ele apenas transmitia. O mensageiro enviado por Deus, mas ele não era um profeta da conveniência, que só fala aquilo que o povo quer ouvir e não aquilo que Deus mandou falar. Jeremias não profetizava para encorajar o povo a buscar por prosperidade e riqueza, não. Ele profetizava para denunciar a ânsia do povo por prosperidade e luxúria. Ele não profetizava para acalmar a consciência adormecida do povo, mas era para acirrar a alma com os aguilhões da verdade. E deixa eu falar uma coisa aqui: a parede torta não gosta de receber o fio do prumo, porque o fio do prumo revela a nossa sinuosidade. Se Jeremias fosse dessa geração, ele não teria nenhum seguidor nas redes sociais, porque a mensagem dele não era popular. A mensagem de Jeremias não era empolgante, mas era inquietante. A mensagem de Jeremias não era para massagear o ego de quem ouvia, mas era para desmascarar aqueles que flertavam com o pecado, cedendo às suas exigências. Jeremias era aquele que tinha coragem de falar a verdade, de colocar o dedo na ferida e dizer aquilo que tem de ser dito, porque a verdade não dói, a verdade liberta. Jeremias não era eco, Jeremias não era barulho de lata vazia em Judá. Ele era a boca de Deus, ele era baluarte do evangelho. Cadê os profetas dessa geração? Oh, meu Deus. Como profeta, Jeremias não colocava interrogação onde Deus colocou ponto final. Jeremias sabia que as palavras de Deus não podem ser refutadas, as suas apreciações não podem ser encobertas, as suas promessas não podem ser quebradas. Como profeta que era, Jeremias sabia que obediência seletiva não é obediência completa, é mera conveniência. Devoção pela metade é hipocrisia, é revoltante para com Deus, porque não adianta honrar a Ele com os lábios, mas negá-lo com a vida. Chega de lágrimas de crocodilo, chega de sentimentalismo barato, chega de palavras bonitas e emoções sem quebrantamento, chega de encenação religiosa, chega de teatro denominacional, chega de performance cativante, chega de interpretar papéis, de fazer aquilo que você não é, agir como santo no domingo, mas como ímpio na segunda-feira. Deus não se impressiona com desempenho humano, com espiritualidade cênica, teatral e farisaica. Diante dele não basta rasgar seda, tem que rasgar o coração, o coração. Estou sentindo uma graça aqui nesse altar. Aleluia, aleluia, aleluia.
25 anos seguintes, depois da morte de Josias, os seus filhos conduziram o reino ao colapso. É nesse contexto de apostasia, de desobediência, de infidelidade que Jeremias começou a pregar, chamando o povo ao arrependimento, mostrando para o povo a eminente níveis consequências por seus pecados. Jeremias era a última solução do povo naquele contexto, e Jeremias sentiu o peso de tal responsabilidade, mas ele teve que aprender desde o início que os planos de Deus estão acima das nossas vontades, os planos de Deus estão acima das nossas opiniões, porque quando Deus fala, Ele não abre uma porta para uma conversa informal. Deus fala e isso é tudo. Deus não muda a sua vontade só pelo fato de não gostarmos dela, de não concordarmos com ela. Jeremias teve que aprender que não é do homem o seu caminho, e nem daquele que caminha dirigir os seus próprios passos. O problema é que muitas vezes, no nível do coração e da obediência, a gente até sabe o caminho a seguir, mas no plano das decisões concretas, a gente continua a relutar, quando não a caminhar na direção oposta. E o problema é que a gente gosta do óbvio, do concreto, do comum, mas Deus muitas vezes nos indica o inesperado, o improvável, o incomum. É porque a gente gosta dos atalhos, a gente gosta do caminho mais fácil, a gente gosta do sucesso sem dor. Quem não gosta da vocação celebrada, da vocação composta de tapetes vermelhos, de holofotes, de aplausos? Mas eu sinto muito te dizer, essa vocação é falsa, porque a vocação que vem de Deus é experimentada contra nós, contra a nossa vontade, contra o nosso desejo. Ah, meu Deus, eu vim pregar para alguém nessa manhã. Muitas vezes o propósito de Deus se realiza na frustração das nossas esperanças ministeriais. Para quê? Para que você entenda que o que te movimenta não é a fama, o que te movimenta não é a popularidade, o que te movimenta não é o palco do aplauso, o que te movimenta é a presença. Oh meu Deus, eu vim dizer para alguém aqui, a vontade de Deus jamais vai te levar aonde a graça dele não pode te sustentar. Fica tranquilo, aguenta o tranco, porque a graça dele é o que te basta. Aleluia. Jeremias teve que entender que para que ele pudesse assumir a forma que Deus deseja, ele precisava se submeter aos penosos processos de refinamento. Jeremias teve que entender que não há chamada sem desconforto, não há chamada sem oposição, sem perseguição, sem sofrimento, porque ministério não é uma apólice de seguro contra os perigos da vida. Ministério não é sala VIP, ministério não é redoma de vidro, ministério não é colônia de férias, ministério não é turismo, não se processa no parque de diversão, ministério não é estufa espiritual e nem bolha de amenidades, ministério não é colheita feliz sem semeadura regada com lágrimas, ministério é campo de batalha para valentes guerreiras, porque a coragem do soldado se evidencia na luta. Essa oposição do teu ministério não é para te deixar amarga e nem envenenada pela autopiedade, é só para aumentar o nível da tua resistência. Eu estou pregando para alguém aqui, é só para aumentar o nível da tua resistência. Deixa eu liberar uma palavra aqui, porque o que Deus vai fazer na tua vida, no teu ministério, é tão grande,
é tão extraordinário que as estruturas de agora não estão preparadas para aquilo que vai ser liberado sobre a tua história. Sabe por que Deus está permitindo essa perseguição, essa oposição? Para trabalhar a fragilidade que ainda há em você, para transformar aquilo que é aparente na tua vida em permanente. Então aguenta mais um pouco. Como você tem respondido aos processos que Deus tem permitido que você passe, suporta, aguenta, a graça dele te basta. Aleluia, meu Deus. Ministério não é plataforma para oferir vantagens pessoais. Ministério não é construir monumento ao seu próprio nome. Você não pode fazer do serviço que Deus lhe confiou um meio para auto se promover, se autoprojetar. Porque ministério não é palco de aplausos. Ministério não é glamour. Ministério não é espetáculo. Deixa eu falar para alguém que está me ouvindo aqui. A mensagem da cruz nunca foi popular. Porque quanto mais próximo de Jesus você andar, mais o mundo vai te odiar. Então eu estou pregando para os Jeremias dessa geração. Se prepare, porque a tua mensagem vai começar a causar fúria no inferno e tumulto na terra. Mas cadê os Jeremias? Cadê os Jeremias que obedece o comando do céu, colocando a vida em perigo? Eu sei que eu estou pregando para profetisas aqui. Gente que não tem medo de colocar a vida em perigo, obedecer o comando do céu. Eu sei que eu estou pregando para mulheres que não se vende aos ricos, que não se deixa comprar pelos poderosos. Gente que tem coragem de pregar a verdade. Pode fechar a agenda. Gente que aprendeu que pode matar o profeta, mas não matam a profecia. Eu vou melhorar isso aqui. Pode matar o profeta, mas não mata a profecia. Pode cortar a cabeça, pode enterrar o corpo, mas não podem sepultar a sua voz. Jeremias morreu, mas a voz dele ecoa até o dia de hoje. Mata o profeta, mas não a profecia. Aleluia. Oh, meu Deus. Estou sentindo uma graça aqui. Deixa eu falar uma coisa. Estou caminhando. Eu sei que o período mais terrível do ministério de Jeremias foi durante o reinado de Zedequias. Assim como os irmãos de Zedequias que os antecederam, Zedequias também fez o que era mal aos olhos do Senhor. E no período do reinado de Zedequias, foi o período que o povo, por não ouvir a mensagem de Jeremias, por não se arrepender, o contexto do livro, do capítulo que nós lemos, é justamente esse contexto onde a cidade de Jerusalém já estava sitiada. Era iminente a tomada da cidade. Nabucodonosor já tinha ordenado o cerco. O ambiente era de medo, gente. E nesse contexto de medo, Jeremias se levanta para profetizar. E profetiza para Zedequias e os seus súditos que Jerusalém iria cair. Enquanto eles temiam, porque eles ainda estavam cercados, a mensagem de Jeremias não era boa. A mensagem de Jeremias não era que Deus daria a chave. Enquanto tinha um profeta impostor chamado Ananias, diga Ananias. Enquanto tinha o profeta Ananias, muito popular, o profeta Ananias, muito popular,
que profetizava publicamente em nome de Deus aquilo que Deus não estava mandando. O profeta popular que profetizava aquilo que o povo queria ouvir. Tinha o cerco do povo da Babilônia. E Ananias no meio do povo profetizava que o jugo da Babilônia seria quebrado. Mas vem Jeremias contrariando a profecia de Ananias, dizendo: o jugo da Babilônia não vai ser quebrado. Jerusalém é que vai cair. Jerusalém é que vai ser destruída. Sabe o que acontece com Jeremias? Se prepare para ser mais odiada do que amada. Se prepare para ser mais excluída do que acolhida. Porque os príncipes de Judá começam a acusar Jeremias de conspiração, de ser aliado dos babilônicos. E mesmo assim, Jeremias não ameniza a sua profecia. Ele diz: Jerusalém vai ser destruída. Zedequias vai ser levado cativo também com o povo, e 70 anos vão ficar no cativeiro babilônico. Quando ele prega isso, o que acontece com Jeremias? Ele é espancado, colocam ele na prisão. Está preparado para ser odiada? Jeremias vai parar na prisão. Tem os príncipes de Judá aconselhando o rei a condená-lo à morte. E é nesse contexto que ele está no átrio da prisão. É nesse contexto que ele está num ambiente desfavorável que se apresenta o capítulo 33 do seu livro. O ambiente era desfavorável. Olhe bem para cá, e aqui eu termino. Porque no ambiente em que Jeremias estava, quando todas as portas da terra tinham se fechado para ele, é no ambiente em que as portas da terra se fecham, Deus abre a porta do céu e lhe faz um convite: clama-me, clama-me, porque no teu clamor não é só você que vai falar, você vai falar e eu vou te responder. Era um lembrete para Jeremias. Já estou terminando. Era um lembrete para Jeremias. O que Deus estava garantindo? Eu quero te dar o conhecimento exato da minha vontade. Vou te revelar coisas profundas. Coisas profundas que Deus só revela para aqueles que clamam. Porque Deus tem segredos. Diga: Deus tem segredos. E os segredos de Deus são para os íntimos. Oh, aleluia. O clamor te torna íntimo. Você está entendendo isso aqui? O clamor te torna íntimo. A oração te une e te aproxima de Deus. A oração te coloca no outro nível. A oração te coloca no lugar certo. A oração revela a grandiosidade de Deus e quem você é nas regiões celestiais. Quero fazer 3 considerações sobre a oração. Primeiro, a oração é a expressão da nossa conversão. É impossível um crente convertido não orar. Acho que você não escutou, eu vou repetir. É impossível ser crente convertido e não orar. A maior expressão da nossa conversão é a orar. Não há cristianismo vivo e autêntico sem oração. Aquele que nasceu de novo não vive sem clamar. Se você é de Deus, você é alguém comprometido com a oração. Porque enquanto você ora, Deus te instrui. Enquanto você ora, Deus te transforma. Enquanto você ora, Deus te quebranta. A oração traz relacionamento. A oração traz comunhão. A oração traz intimidade. A oração traz paz. A oração traz restauração. A oração traz revelação. A oração traz recompensa. A oração traz Ele para perto de nós. Eu lembro de uma irmã que orava 3 vezes ao dia. Quantas vezes?
3 vezes ao dia. Na primeira oração ela só pedia, na segunda ela agradecia, e na terceira oração do dia dela, ela só orava em línguas estranhas. Ela estava no segundo momento da oração, onde ela só agradecia ao Senhor. Enquanto ela orava, aí ela agradecia ao Senhor, quando de repente uma voz que ecoou dentro da sua alma dizendo: levanta, vai até o quintal e puxa água no poço. Irmãs, quando ela se levantou, quando ela ouviu aquela voz, ela se levanta, e aí ela lembrou do filho, o filho que ela tinha de 5 anos de idade. Ela vai procurar o filho, mas ela lembrou da voz ecoando dentro dela: vai até o quintal, puxa água no poço. Lembra daquele poço raso? Ela joga a caçamba, vocês chamam de caçamba? Ela jogou a caçamba no poço, gente, e quando ela vai puxar, ela percebe que o filho tinha caído dentro do poço. Aí ela puxa, e já agradecendo: obrigada, Jesus, obrigada, Jesus. Aí segura, ela pega o menino e ela começa a agradecer, mas a criança grita: mamãe, joga o balde no poço. E ela disse: mas por quê? E ele disse: mamãe, porque tem um homem de branco lá embaixo. Aleluia! Não há dinamismo ministerial sem oração. Não há crescimento exponencial sem oração. Não há avivamento sem oração. Porque na oração o culto não tem como ser pesado. O culto nunca é pesado quando você ora. O culto é um deleite. Na oração, o Espírito Santo fala aos corações enquanto a gente prega. Na oração, as nossas reuniões litúrgicas, frias, vazias, curtas e sonolentas, se tornam fervorosas, cheias, intensas e dinâmicas. Porque na oração, até a palha seca pega fogo. Porque a oração nos conecta com a fonte. Cadê as mulheres e os homens que oram? Infelizmente a gente vive num tempo, sem cair no saudosismo, irmãs, mas a gente vive num tempo, e eu sou de um tempo. Quem é assembleiano raiz aqui? Quem é? E tem bastante. Então você que está aqui, você vai me entender. Eu sou de um tempo que as nossas igrejas, assembleias, eram igrejas muito pequenininhas. Eu sou de um tempo que a gente não tinha tecnologia, mapa organizacional. A gente não tinha nem caixa de retorno. Hoje deu microfonia aqui, a gente até para de pregar, mas antes era na garganta mesmo. Sou daquele tempo que os nossos bancos eram bancos de madeira que não tinha nem encosto, você lembra disso? E eu não sei como as velhinhas ficavam na igreja 2 horas de culto, ninguém reclamava de dor na coluna. Eu sou de um tempo, gente, um tempo onde a gente não precisava colocar nos cartazes nomes de pessoas famosas para atrair multidão. Porque nos cultos mais rotineiros das nossas igrejas, Jesus batizava com o Espírito Santo. Os nossos pastores que não tinham formação acadêmica reconhecida, muitos deles não sabiam nem falar o português correto, que quando abria a boca para falar era Jesus, mas era gente inflamada pelas coisas do reino, gente aquecida a ponto de fervura, que quando abria a boca para falar, o céu se abria, o poder descia. Enquanto falava aqui, Jesus ia lá no balquipau, batizava um com o Espírito Santo. Porque nós orávamos. Não há nada, segunda consideração, não há nada mais perigoso para a vida de um crente viver sem oração. Vou repetir. Não há nada mais perigoso para um crente do que viver sem oração. Lembra de Jonas? O maior impedimento de conversão do povo ninivita não estava na política corrupta da cidade. Um povo tão cruel. Sabe como eles tratavam os vencidos das guerras? Decepando as mãos, vazava os olhos, cortava as cabeças, empilhava nos muros como monumento. Era um povo cruel. E o maior impedimento não estava na política corrupta, nem na crueldade desse povo, mas estava no coração endurecido de alguém que não orava. Porque quando Deus deu a ordem para Jonas e para Nínive, Jonas não orou para decidir ir para Tarsis.
Jonas não orou quando todo mundo orou. Jonas não orou na tempestade. Jonas não orou nem quando a verdade sobre a sua fuga se tornou pública. Jonas não orou nem quando os marinheiros fizeram de tudo para salvá-lo. Mas é lá no ventre do grande peixe que ele recupera a saúde da alma na oração. Ele diz: na minha angústia. Está entendendo por que Deus permite certas angústias na tua vida? Para quê? Para te levar a orar. Porque na tempestade você não ora. Nem quando a verdade sobre a tua fuga chega a ser pública, você não ora. Aí Deus te leva para a angústia. Para quê? Para te levar gente. Jonas, no meio de uma tempestade, o chefe da embarcação chega lá no porão. Quando vê Jonas dormindo, você pode imaginar? Alguém no período de uma tempestade, o barco sendo chacoalhado, ele está dormindo. E eu gosto muito da versão grega do Antigo Testamento, chamada Septuaginta, porque diz que Jonas não só dormia, ele roncava. Você imagina isso? O barco sendo chacoalhado e tem alguém no porão roncando no sono profundo. Um único cristão naquele barco, com homens pagãos, apegados a várias divindades, que entenderam que aquela tempestade não era um fenômeno natural, tinha algo alienígena nela, e eles entenderam que precisavam clamar cada um aos seus deuses. E tem um único cristão naquele navio que poderia fazer uma oração verdadeira ao Deus verdadeiro. Não estava em condição de fazê-la, porque estava em fuga do propósito de Deus. Porque Jonas é como muitos de nós, que tem sempre uma teologia para justificar as suas fugas, e tem uma fé que não produz oração. Você pode virar para quem está do seu lado e dizer: Deus está te convidando a clamar. Nessa manhã, se prepare. Deus vai começar a te despertar pelas madrugadas para clamor. Deus está trazendo gente aqui para ouvir isso. Não tem nada mais perigoso na tua vida do que ficar sem oração. Porque terceira consideração, e aqui eu encerro mesmo, já fecho a Bíblia. Na oração, quando a solução terrena entra no colapso, na oração, o céu sinaliza a direção a seguir. Eu vou repetir. Quando a solução terrena entra no colapso, na oração, o céu sinaliza a direção a seguir. Porque a oração é a grande ponte em que os engenheiros celestiais construíram entre a terra e o trono de Deus. A oração é a avenida central que Deus está utilizando para te transformar. Eu costumo dizer que a oração move o braço do onipotente. A oração move a mão daquele que move o mundo. A oração aciona aquele que está sentado na sala de comando do universo. É por isso que não há batalhas perdidas quando os teus joelhos se dobram. E eu vim dizer para alguém que se você orar como você nunca orou, se prepare para vivenciar experiências profundas com Deus como você nunca vivenciou. Deixa eu profetizar. Eu profetizo um nível de rapidez sobre o teu ministério. Quando você se posicionar em oração, você não vai mais andar, você não vai mais caminhar, você vai voar. Se posicione em oração, porque vai chegar um tempo na tua vida que você só vai ficar olhando para os retrovisores. Diga assim: por que, Senhor? Vou melhorar isso aqui? Eu vou dizer e você vai dizer assim: para quê? Para ficar melhor. Vai chegar um tempo na tua vida que você só vai olhar para os retrovisores, para ver as bênçãos correrem atrás de você para te alcançar. Vai chegar um tempo na tua vida que não é você que vai pegar com a tua mão. Você vai fazer que nem um garotinho
na frente de uma loja de doces, olhando pela vitrine os doces. O dono da loja virou para o garotinho: você quer? E o menino disse: eu quero. Então estenda a tua mão e pega o que você quiser. Aí o garotinho, quando o pai chegou, o dono da loja disse: o senhor não precisa comprar, eu estou dando para o seu filho, estenda a mão e pega. Aí o garoto esperto olhou para o pai e disse: papai, pega o senhor. Aí o pai disse: meu filho, mas ele está dando para você. E o menino insistia: papai, pega o senhor. Aí o pai disse: por quê? Papai, porque a tua mão é maior. Aramaia, você não vai pegar. Deixa aquele que tem mão grande pegar por você, resolver por você. Se coloque de pé. Clame. Diga: Deus está me convidando a orar. Deixa eu contar um testemunho aqui para vocês rapidinho. Os meus pais, eu tive o privilégio de nascer num lar cristão. Os meus pais são pastores. Mas há muito tempo a nossa vida era muito simples, gente. E eu sei que tem gente aqui que sabe o que é não ter nada. Eu venho de uma família de crente de oração, mas nós não tínhamos nenhuma casa própria. Nós morávamos de favor na casa dos outros. E eu lembro de uma das casas que a gente morou, que só tinha 3 cômodos, contando com o banheiro. Era uma casa de telha, de tijolo, sem muito embolso. Mas o sonho dos meus pais era ter uma casa própria. Até que um dia minha mãe ouviu um testemunho na Rádio Melodia de alguém que fez uma carta para Deus, pedindo para Deus na carta, e que Deus concedeu tudo o que a pessoa tinha pedido. Minha mãe, na loucura de fé, decidiu fazer uma carta para o Senhor. E naquela carta ela especificou o que ela queria. Deus, eu quero uma casa que tenha 2 quartos, sala, cozinha, uma casa que tenha laje, que seja toda murada, que tenha um quintal para os meus filhos brincarem. Minha mãe lacrou aquela carta. E sabe o que minha mãe fez? Decidiu que toda a família iria fazer um propósito no monte. Quem é de monte aqui? Quem é de monte? Fomos para um monte chamado Monte da Amendoeira. Quem for no Rio de Janeiro, se tiver a oportunidade de conhecer, o monte fica numa cidade chamada São Gonçalo. Nós fomos para esse monte. E sabe o que minha mãe fez? Ela disse para a gente não vai fazer um propósito de 6 dias. A gente não vai fazer um propósito de 7 dias. Não vai ter tempo determinado. Nós vamos todas as vezes. Só segura um pouquinho, só abaixa, só um pouquinho. Nós vamos fazer um propósito. E sabe qual era o propósito? A gente vai entregar a carta no monte. E não tem tempo para acabar. O tempo era até Deus nos responder. E ela disse: nós vamos orar pela carta, mas todos nós estamos proibidos de na oração mencionar o conteúdo da carta. Está entendendo isso aqui? A gente tinha que orar e dizendo: Senhor, nós te apresentamos essa carta, entra com providência nessa causa. Mas a gente era proibido de dizer o que estava na carta, para não induzir profetada de ninguém. E a gente subia ao monte. E pensa, gente, uma coisa é você subir o monte com aquele sol lindo, mas a outra coisa é você subir debaixo de temporal. A gente não podia quebrar a campanha. E eu não lembro quanto tempo, eu lembro que foram meses. A gente subia um monte debaixo de sol e de chuva. Até que um dia, enquanto mamãe segurava a carta e a gente levantava as mãos, veio um jovem que surgiu do nada, segurou a carta que estava nas mãos da minha mãe e disse: assim diz o Senhor, ouvi a oração, e hoje estou entregando a chave desta casa. Vocês vão entrar
nela e vão glorificar. Gente, chorou demais. Porque ele disse: hoje eu estou entregando a chave da casa. Gente, olha, a gente pulou tanto, a gente deu glória a Deus. Só faltou dar cambalhota lá no monte. E quando a gente desceu do monte, sabe o que minha mãe fez? Minha mãe disse assim: Deus disse que estava me dando a chave hoje. No primeiro culto que tiver na igreja, eu quero dar o meu culto de ações de graça. E quero uma oportunidade para testemunhar. Mas mãe, como assim? A chave nem chegou ainda. A gente não sabe nem qual é a casa. Mas minha mãe disse: eu não quero nem saber. Deus disse que me deu hoje. Eu estou recebendo e estou trazendo à existência aquilo que ainda não existe, porque eu creio. Deus já me deu, está dado. Deus falou, está decretado. A chave eu já recebi. Sabe o que minha mãe fez? No culto que teve na igreja, minha mãe pediu a oportunidade. Deu o culto de ações de graça. Gente, minha mãe começou a contar a história. E quando ela disse que o rapaz no monte tinha entregado pra gente, que naquele dia estava entregando a chave, aí a igreja glorificou e todo mundo esperando. E aí recebeu a casa. E ela disse: sabe por que eu estou testemunhando? A chave, a casa ainda não chegou para mim, mas eu tenho tanta convicção daquilo que Deus falou, que eu estou até testemunhando, porque eu sei que no mundo espiritual Ele já fez. Agora segura. O que minha mãe não sabia, que enquanto ela contava o testemunho, no final, uma das esposas dos pastores da igreja esperou o culto acabar para ir até minha mãe e disse: irmã, quando a irmã descrevia a casa, o Espírito Santo me fez lembrar de uma casa que tem num bairro chamado Caluge, numa cidade chamada Itaboraí, que é uma casa de pastores, amigos nossos. É do jeitinho que a irmã disse. Você quer ir lá para ver minha mãe? Para ontem. Minha mãe chegou lá. Gente, a pessoa que tinha a chave da casa, ela só abria para as pessoas que tinham interesse em comprar e alugar. Aí minha mãe disse: eu quero ver a casa. E foi lá com a pastora. Quando minha mãe entrou, gente, a gente entrou na casa do jeitinho que a mamãe pediu. A casa era murada, de laje, dois quartos, sala, cozinha, banheiro, e do jeitinho que minha mãe pediu. E ela lembrou da profecia: tu vais entrar nela e vai glorificar o meu nome. Minha mãe levantava: louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Aí uma das pastoras diz assim: irmã, é essa casa? Ela disse: é essa casa. Então agora a irmã vai para o outro desafio. O quê? Você vai lá conversar com os proprietários. Gente, minha mãe decidiu na casa dos proprietários, que também eram pastores. A gente chegou lá, a família inteira. Minha mãe é uma mulher preta, retinta, e é baiana, viu? É de Salvador, tinha que ser baiano, é ou não é? Tinha que ser arretado. Esse povo baiano é virado no óleo mesmo. E aí minha mãe decidida foi lá. Minha mãe uma mulher preta, meu pai um homem branco. E casal de filhos, eu e meu irmão. Nós chegamos lá, gente, era aniversário da esposa do pastor. Pensa naquela festa, e os intrusos até participamos da festa. Comemos bolo, salgadinho, bebemos refrigerante, cachorro quente. E aí ela sabia que a gente estava lá para conversar a respeito da casa. E ela disse: só me dá um tempinho, porque estou comemorando o meu aniversário e quando terminar a gente conversa. Acabou o aniversário, aí ela convidou a gente para a sala dela para a gente conversar. A gente sentado na sala. E aí minha mãe começou a ouvir ela primeiro. Aí ela disse: então, eu estou sabendo que vocês estiveram lá na casa. A pessoa que é responsável pela casa disse que mostrou a casa para vocês, vocês pegaram o endereço. Então, vocês então têm interesse de comprar a casa? Aí minha mãe disse: comprar não, eu não tenho condições de comprar. Aí ela disse: ah, entendi, então você quer alugar? E minha mãe disse: também a gente não quer alugar. A mulher regalou o olho assim, a pastora. Ela disse: mas qual é o interesse? Aí minha mãe: eu preciso te contar algo. Aí minha mãe começou a contar toda a história. Fiz uma carta para Deus, pedi a Deus a casa. Aí o que minha mãe disse? Deus confirmou com alguém lá no monte. Eu dei testemunho na igreja. Alguém disse: olha, a casa do jeito que você descreveu está lá em Itaboraí. Tive na sua casa, fiquei toda arrepiada. E o Espírito Santo falou que a sua casa é a casa que Ele está me dando. Gente, o que você pensaria? A mulher fez um silêncio. Quando a mulher fez um silêncio, a primeira coisa que eu pensei, já adolescente: Jesus, a gente vai ser linchado aqui. Quando ela olhou para a gente, ela parou e gritou o esposo, chamou todos os filhos para a sala. E o que eu pensei? Jesus vai juntar todo mundo em cima da gente. Mas quando ela chamou a família, ela disse assim para minha mãe: conta tudo o que você me contou de novo. Quando minha mãe começou a contar, gente, a mulher soltou aquela rajada de línguas estranhas. Aí eu entendi que Deus estava no negócio. Aí quando ela soltou aquela rajada de línguas estranhas, ela virou para o esposo e para os filhos e disse:
o que eu contei para vocês essa semana. Eu tive um sonho. Tive um sonho que uma família entrava nessa sala com uma mulher preta, um homem branco, com um casal de filhos, e eu gritava: traga a chave da casa, traga a bomba. Ela olhou para minha mãe e disse assim: eu sei que era alguém que compraria a minha casa, mas o que eu não esperava, que a revelação que Deus me deu era para dar. Para você que resolver ir para o Rio de Janeiro, dá uma passadinha lá em Itaboraí. Os meus pais moram nessa casa até o dia de hoje. Eu quero profetizar para alguém nessa manhã. Não é que vai pegar, é o Deus da mão grande que vai pegar por você, vai resolver por você. Para quem eu estou pregando aqui? Estou terminando. E eu quero chamar aqui na frente alguém hoje que o Espírito Santo falou no coração: é para mim. Deus está me convocando a orar. E tem situações difíceis na sua vida. O problema é que você quer colocar a oração em última instância. Então você está colocando Deus no plano secundário. Deus precisa ser a sua primeira e única instância. Se você está entendendo que é para você, Senhor, a solução terrena entrou no colapso, mas eu preciso hoje obedecer o comando do céu da oração. Eu quero te convidar a vir aqui à frente. Mas Senhor, eu não tenho tido força para orar. Vem, porque Deus vai te dar força para clamar. Deus vai te revelar segredos. Deus vai te dar ousadias em áreas da tua vida, para você liberar sentenças no mundo espiritual, aonde o diabo bateu o martelo. O ponto final dessa história, só quem dá é Deus. Só quem dá é Deus. Olha a situação de Jeremias. Ele estava em prisão, mas ele tinha liberdade na oração. Enquanto tinha gente cerrando ele na prisão, Deus estava dizendo: Jeremias, podem te colocar na prisão, mas o que não sabe é que você tem acesso livre ao trono da minha graça. Clama o que você quiser, porque eu vou te responder e vou te revelar coisas grandes, poderosas, que tu não conheces. Ame. Deus está te a orar. E eu não sei o cenário que você está vivendo. Jeremias não era o profeta do caos. Diga se ele não era. Deus não chamou você para ser profeta do caos. Jeremias foi aquele que profetizou a ruína de Jerusalém. Mas não se esqueça que ele também profetizou a restauração. Ele disse: o cativeiro tem tempo para começar, mas também tem tempo para terminar. Diga assim: tem limite a essa afronta. Declare isso com fé: tem limite a essa afronta. Tem limite a esse levante do adversário, porque teve tempo para começar, mas o céu me trouxe aqui para dizer: tem tempo, tem prazo para terminar. Porque quem acha que acabou é porque não conhece os próximos capítulos da tua história. E o Deus que conhece o fim das coisas antes mesmo do início delas me trouxe aqui para dizer para alguém: não vai terminar desse jeito. Não termina desse jeito, porque eu fiz uma vez na tua vida e tenho poder para fazer tudo novo, de novo, de novo, de novo. Isso, pegue na mão de quem está do seu lado. Pegue na mão, Pegue, eu quero te convidar a clamar. Aline, pastor Carlos. Oh, aleluia.
as intercessoras desse projeto. Clame, clame. Oh, aleluia, o céu está mandando um reforço para você. Você vai ter força para clamar. Você vai ter força para clamar. Se a voz não sair, faça como Ana. Faça como Ana. Mesmo que os seus lábios se movimente, clame com a sua alma. Porque eu vim dizer para alguém aqui, o que hoje é o motivo da tua oração. O que hoje é o motivo da tua oração. Vai chegar um tempo que você vai entrar por essas portas de mãos dadas com aquele que hoje você está orando. Como a mãe de Samuel entrou pelo templo dizendo: por esse menino clamava eu. Você vai entrar. O que hoje é motivo da tua oração, você vai entrar pelas portas de mãos dadas e dizendo: por esta causa clamava eu, por esse negócio orava eu. Aleluia. Você clama, Deus está mudando o cenário. Oh, pode clamar. Alabaço. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passa os céus e passa a terra, sua palavra não vai passar. Não vai. Porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. Tua magnificência, o poder, a honra, a majestade, Teu é tudo quanto há na terra e no céu. Teu é o reino, porque Tu és aquele que te exaltaste sobre todos. Riquezas e glórias vêm de Ti. Tu és aquele que dominas sobre tudo. Na Tua mão a força e o poder. Na Tua mão está o engrandecer. Tu és aquele que dá forças, dá forças, dá forças, dá forças, dá forças a tudo. Ele tudo cumprirá. Baixe os céus e baixe a terra, Tua palavra não vai passar. Porque é mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. Olha o que diz aqui. Olha o que Ele faz aqui. Nessa manhã, manhã de renovo. Deus está renovando as suas forças. Você não vai parar. Você não vai parar. Você vai continuar. E Deus está te munindo de armas. Armas que não são naturais. Armas espirituais. Você vai sair daqui com sede de clamar, de orar. E se prepare, porque você vai vivenciar experiências. Vai ter testemunho. Vai ter testemunho. Eu vim dizer para alguém: prepare o culto de ações de graças. Vai ter. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra,